Olá, sejam todos muito bem-vindos à parte 2 do passo a passo do Steve do Minecraft. Hoje nós vamos fazer as pernas do nosso boneco. Bom, as pernas, então, também vamos fazer as 4 partes, os 4 laterais de forma separada. E nós vamos iniciar, então, com a parte da frente de uma das duas pernas. E nós vamos iniciar com a linha preta. Então, vou fazer uma laçadinha inicial aqui na minha linha preta. E a partir daqui, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as 5 correntinhas. Vou virar a peça, vou pular a primeira correntinha, a partir da segunda aqui, então, vou pegar pela terceira alcinha aqui e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vira minha peça e faço um ponto baixo. Não arremato esse ponto com a linha preta, pego a linha cinza, eu fiz uma laçadinha inicial nessa linha cinza também, e arremato esse ponto. Vou no próximo ponto aqui e faço um ponto baixo com a cor cinza. Não finalizo o ponto com a cor cinza, já puxo a linha preta novamente e vou agora fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Esse segundo ponto, mais uma vez, eu não termino ele com a cor preta, só que agora eu vou puxar a cor azul. Então, também fiz uma laçadinha inicial aqui na cor azul. E arremato esse ponto com a cor azul. Viro a peça. Então, vou deixando essas pontinhas de fio todas aqui para dentro. Ajusto bem esse último ponto aqui, com a linha preta, para deixar ele bem ajeitadinho. Como ele é uma troca de cor bem no cantinho, a gente tem que cuidar um pouquinho aqui nessa troca, para ele não ficar feio aqui, do jeito que eu tô deixando, ele não ficou legal. Deixa eu só ajustar aqui, porque ele ficou muito puxada, essa minha laçada preta aqui. Tem que deixar a linha firme aqui, antes de puxar a linha azul. Virei a peça, eu vou cuidar aqui dessa linha preta, vou trazer ela por baixo desse primeiro ponto aqui, só para eu poder fazer o arremate melhor dele. Então, vou fazer agora é a terceira carreira, vou fazer 4 pontos baixos em azul. E em um deles aqui, pelo menos, eu vou prender essa linha preta para ela ficar arrematada. Posso fazer até por todos os pontos aqui. 4 pontos baixos, todos eles em azul. Então, ele vai ficando desta forma aqui. Olha só. Esses 2 fios aqui, o preto e o cinza, eu posso cortar. A partir daqui, a partir da carreira 4, na parte da frente, eu vou trabalhar agora só com a cor azul. Então, vou virar e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Fiz os 4 pontos baixos. Eu vou continuar assim, virando e fazendo 4 pontos baixos com a cor azul, até eu chegar na carreira número 10. Então, essa aqui agora é a carreira número 5. Fora essa, eu vou fazer mais 5 carreiras e já retorno com vocês.
Fiz, então, até a carreira 10. Vou virar agora para a carreira 11, vou fazer os 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Viro a minha peça. E a carreira número 12, eu faço 4 pontos baixos também. Então, só mostrei a última carreira ali, que assim como eu fiz lá, quando a gente fez os braços na aula passada. Antes de virar para a última carreira, eu subo uma correntinha, porque eu quero que ele fique retinho aqui o cantinho. E arremato. Então, uma das partes, uma das laterais da perna está feita, a parte da frente. Vou agora para a segunda parte, o segundo lado da perna, nós vamos fazer uma das laterais. Então, a primeira das laterais. Eu vou pegar a minha linha preta também, vou fazer uma laçadinha inicial nessa cor preta e vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo a primeira correntinha a partir da agulha, viro, e a partir da segunda, pegando pela terceira laçada dessas correntinhas, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Viro a minha peça. Na segunda carreira, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Viro a minha peça. Faço 2 pontos baixos. 1 e 2. O segundo, eu não vou arrematar ele com a linha preta. Vou pegar aqui a minha linha azul, vou fazer a laçadinha inicial com ela. Então, esse azul aqui, não comentei na primeira parte, não é o mesmo azul que a gente usou no braço, então não é o azul turquesa. Esse é o azul clássico. Então, pego o azul e arremato o último ponto. Faço agora 2 pontos baixos para fechar os 4 pontos. A gente já tinha feito 2. Então, está dessa forma. Viro a minha peça, a linha preta aqui, eu já posso cortar, porque eu vou seguir aqui agora só com a cor azul. Então, eu vou fazer agora, da carreira número 4 até a carreira número 10, 4 pontos baixos em cada uma das carreiras. Então, 1, 2, 3, 4. Quarta carreira finalizada. Viro e continuo fazendo 4 pontos baixos até completar 10 carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui, assim que eu tiver com a carreira 10 concluída, eu retorno com vocês. Terminei a carreira número 10, vou virar e começar a carreira 11. Então, vou fazer os 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. Vou fazer uma correntinha, vou virar e fazer 4 pontos baixos na carreira número 12. E assim, a segunda parte, o segundo lado da perna do estive está pronta. Posso cortar a linha. Então, já tenho a frente e uma das laterais. Vamos para a quarta parte da perna. Agora, nós vamos fazer a parte de trás da perna. Vou pegar a linha preta, vou fazer a minha laçadinha inicial e vou seguir com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4,
5. Vou pular a primeira corrente aqui a partir da agulha, vou virar, pegando a terceira laçadinha da correntinha, e na primeira carreira vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Primeira carreira concluída. Viro a peça e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Viro a peça, faço um ponto baixo, não finalizo ele com a cor preta. Pego a linha cinza, vou fazer aqui a laçadinha inicial. E arremato esse primeiro ponto da terceira carreira com a linha cinza. Vou fazer agora 2 pontos baixos com a cor cinza. 1 e 2. Não finalizo esse segundo ponto baixo com a cor cinza. Eu pego novamente a cor preta e para finalizar ele. E faço o último ponto aqui dessa carreira na cor preta. Mas eu já não vou finalizar esse ponto com a cor preta, porque aqui eu vou trocar de cor novamente. Arrematei a linha cinza, que são só esses 2 pontos. Vou pegar minha linha azul, vou fazer a minha laçadinha inicial aqui nela. E vou arrematar esse quarto ponto da terceira carreira com a cor azul, porque a partir da quarta carreira agora, eu vou trabalhar apenas com a cor azul. Então, na quarta carreira, faço 4 pontos baixos na cor azul. Vou virar a minha peça e vou continuar trabalhando aqui da carreira número 5 até a carreira número 10, com carreiras de ponto sobre ponto, 4 pontos baixos cada uma delas, todas elas com a cor azul. Vou fazer as minhas aqui, assim que eu tiver na carreira, terminando a carreira número 10, eu retorno com vocês. Terminei a carreira número 10, vou virar, inicio a carreira número 11 com os 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4, faço uma correntinha, viro e faço a carreira número 12 também com 4 pontos baixos. E dessa forma, então, a gente termina a terceira parte da perna do nosso boneco do Steve. Aqui eu não tinha cortado a linha preta, vou cortar também. E arremato. Então, agora, nós já temos 3 partes. A frente, uma lateral e a parte de trás. Nós já estamos com 3 partes dele feitas. Vamos para a quarta parte, que agora é a outra lateral. Também inicio com a cor preta. Também faço uma laçadinha inicial e 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo a primeira correntinha. A partir da segunda, pegando aqui pela terceira alcinha da correntinha, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Viro a carreira, primeira carreira concluída, vou para a segunda, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3
e 4. Vou voltar aqui esse quarto ponto e vou arrematar ele com a cor azul. Então, fiz a laçadinha inicial na linha azul e puxo ela aqui para finalizar esse quarto ponto. Viro a peça, vou cuidar aqui com a linha preta e vou fazer agora 2 pontos baixos com a cor azul. Então, vamos lá. 1 e 2. Dou mais uma ajustadinha aqui na linha preta e finalizo esse segundo ponto com a cor azul. Faço agora 2 pontos baixos na cor preta. Então, a terceira carreira foi 2 pontos baixos azuis, 2 pontos baixos pretos. Mas esse último ponto já fecho novamente com a linha azul, porque a partir daqui agora eu vou trabalhar só com a cor azul. Então, da carreira número 5 até da carreira número 4 aqui que eu tô fazendo, até a carreira número 10, eu vou fazer carreiras de 4 pontos baixos, todos eles com a cor azul apenas. Então, eu já tô aqui na 5ª carreira agora, vou continuar fazendo até chegar na carreira número 10. Quando eu tiver na carreira número 10, eu retorno com vocês. Aqui, eu só vou cortar deixando um pedaço para costura, já que é a última lateral dessa perna que eu tô fazendo, então cortei a linha preta, mas deixei uma sobra. Então, vou seguir aqui com os meus pontos. Quando a carreira 10 estiver concluída, eu retorno com vocês. Terminei a carreira número 10, viro e inicio a carreira número 11 com os 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou fazer uma correntinha antes de virar, viro a peça e faço a carreira número 12 com 4 pontos baixos. Aqui também arremato a linha, deixando uma sobra um pouquinho maior do que eu deixei aqui na preta para a costura, porque a área de azul que eu vou costurar é maior do que a parte preta. E assim, então, eu estou com as 4 partes de uma das pernas feitas. Então, o último que a gente fez aqui foi uma das laterais, a gente fez a parte de trás, a outra lateral e a parte da frente. A gente vai precisar costurar todas elas. Antes de eu fazer a costura com vocês, eu vou fazer junto com vocês a parte da frente da outra perna. As outras 3 partes vão ser iguais. Na hora da montagem que a gente vai inverter as 2 laterais aqui na outra perna, mas as 2 a gente faz da mesma forma. Então, então, essas 3 partes, a segunda, a terceira e a quarta, a gente faz exatamente iguais para as 2 pernas. Apenas essa parte aqui, que é a parte da frente, que a gente vai ter um pouco de mudança. Então, por isso que eu vou fazer ela com vocês também. Então, vou deixar essa aqui no cantinho pra gente ter ela de base. E vamos começar, então, essa parte da frente da outra perna. Então, pego a linha preta, faço uma laçadinha inicial e faço as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo a primeira correntinha, a partir da segunda, pegando a laçadinha, a terceira laçadinha, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Fiz a segunda carreira. Vou virar a minha peça.
Então, quando eu fiz a parte da frente da outra perna, eu fiz aqui um ponto baixo e já troquei para a linha cinza. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora, eu vou pegar a linha cinza e vou fazer um ponto baixo com ela. Então, faço a laçadinha inicial. Arremato o segundo ponto aqui com a linha cinza. E o terceiro ponto da carreira, eu faço com a linha cinza. Como é um ponto só faço as laçadas e arremato ele com a linha preta. Então, fiz o ponto cinza, o detalhezinho. Então, ele vai ficar espelhado, um para um lado, o outro para o outro. O quarto ponto aqui dessa carreira, eu faço com a linha preta. Só que esse quarto ponto aqui, eu vou finalizar ele com a linha azul, assim como a gente fez lá do outro lado. Então, a única diferença entre a parte da frente de uma perna ou da outra é a ordem onde com a qual a gente vai fazer esse ponto em cinza. Então, mudei para o azul, viro a minha peça, terceira carreira vão ser 4 pontos baixos em azul. E a partir daqui, sigo igual. Então, da carreira número 4 até a carreira número 10, nós vamos fazer pontos baixos, carreiras de pontos baixos com 4 pontos baixos em cada uma delas, em azul. Na 11ª carreira, fazemos 4 pontos baixos, uma correntinha, viramos e finalizamos a última carreira com 4 pontos baixos. Então, eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês para a gente fazer as costuras de uma das pernas. Então, uma das pernas eu vou fazer o passo a passo da costura com vocês, a outra eu já vou trazer pronta também. Então, já retorno. Terminei aqui, então, as 4 partes das 2 pernas. Eu tinha comentado que na costura a gente ia inverter a ordem, não vai não. Então, essas 3 partes aqui são exatamente iguais e nós vamos costurar na mesma ordem também. Então, a parte onde a gente fez 3 carreiras com preto, que são esses 2 pontos em preto para depois começar o azul, a gente vai unir com a parte de trás, tanto um lado quanto o outro. E a parte onde tem apenas 2 carreiras com preto, a gente vai unir com a parte da frente, tanto de um lado quanto do outro também. E o que vai diferenciar uma perna da outra, que a gente vai cuidar na hora de fazer a costura, é a parte da frente, que dela vai ficar espelhada, porque uma ficou com um ponto para um lado, outra para o outro. Então, isso que vai diferenciar uma perna, a perna direita da perna esquerda, na hora que a gente for finalizar. Então, antes da gente iniciar a costura, tem mais 2 partezinhas que a gente precisa fazer. Então, vou deixar ali do ladinho e vamos começar. Então, essa parte que eu vou fazer agora com vocês, a gente vai precisar de 2 feitas com a cor azul, uma para cada perna, e 2 feitas com a cor preta, uma para cada perna também. Eu vou fazer aqui com o azul com vocês, que fica mais fácil de visualizar do que o tecer com a cor preta. Então, vou pegar a linha azul, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial e vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular a primeira correntinha a partir da agulha, vou virar e pegar a laçadinha de trás, a terceira laçadinha da correntinha a partir da segunda, e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3
e 4. Primeira carreira feita. Vou virar e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou virar. Então, terceira carreira agora. 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. Vou fazer uma correntinha, vou virar e fazer na quarta carreira também 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E aqui já posso arrematar o meu fio. Então, essa eu preciso, então, também fazer na cor preta. Faço exatamente o mesmo passo a passo. Inicio com 5 correntinhas. Na primeira carreira, eu vou pular a primeira correntinha. A partir da segunda, eu vou fazer 4 pontos baixos. Vou virar a carreira, vou fazer 3 carreiras de 4 pontos baixos, a carreira 2, 3 e 4. Sendo que quando eu for finalizar a carreira número 3, antes de virar para fazer a carreira número 4, eu subo uma correntinha, assim como eu fiz em todas as outras carreiras que vinham antes da carreira final. Então, vou fazer o meu aqui em preto e já retorno com vocês. Então, finalizei as duas partes ali. Então, como eu comentei, eu preciso de 2 de cada. 2 feitos com a cor azul, 2 feitos com a cor preta. Nós vamos utilizar um de cada para cada uma das pernas. Então, eu vou separar aqui o que é uma perna do que a outra. E agora, vamos iniciar as costuras. Então, vamos iniciar a costura separando aqui a parte que eu deixei a linha para costura. Eu vou começar costurando pela parte azul, que é onde vai costurar mais. Então, vou pegar a linha e vou colocar na minha agulha de tapeçaria. A linha que eu deixei lá no arremate da carreira, né? E agora, vou iniciar minha costura. Bom, então, vou ver aqui, ó. A ponta da minha linha tá aqui do lado, onde eu tenho 2 carreiras em preto. Então, essa parte eu vou costurar com a parte da frente, onde eu tenho 2 carreiras em preto. Eu vou cuidar, assim como eu fiz lá no braço, para deixar a parte onde tem os arremates, para ficar para dentro da peça. O outro detalhe que identifica, que eu já fiz, eu já cuidei para deixar dessa forma, a parte da frente e da parte de trás, são carreiras pares, né? São 12 carreiras, e a cada 2 ele faz essa marcação, esse degrauzinho aqui. Então, essa é a identificação que eu tenho para saber qual que é a parte da frente e qual que é a parte de trás. Eu vou unir as duas partes, eu vou deixar a parte de dentro juntas, as partes de fora para fora, e vou fazer aqui, então, a costura ponto a ponto. Um ponto de uma lateral com um ponto da outra. E como aqui eu tenho sobra dos 2 fios e bastante, eu tenho que cuidar para não embolar esses fios aqui. Então, cuidar na hora da costura para pegar um fiozinho só, o azul que eu tô costurando, ou quando eu tiver com o preto, só com o preto. Temos a mesma quantidade de carreiras nas 2 laterais, em todas as peças. Então, a nossa costura aqui vai ser um ponto a um. Então, cada ponto de uma lateral, eu costuro com um ponto da outra lateral. Então, somente dessa forma. Costura ponto a ponto.
E o último pontinho aqui dessa parte. O restante, a parte ali de baixo, como a cor é o preto, nós vamos costurar com a linha preta depois. Então, o último pontinho dessa parte da costura. Então, uma lateralzinha aqui, uma quina, a gente já fez de costura. Vou passar a linha aqui para dentro e vou transferir ela para uma das outras laterais. Então, para eu poder fazer a outra costura. Então, vou passar por dentro aqui de alguns pontos. Então, sair aqui na outro lado da parte da frente. Então, eu vou pegar a minha outra lateral aqui e vou costurar parte da frente com parte da frente. Então, como que eu identifico a qual parte que eu vou costurar aqui para frente? Eu tenho duas carreiras em preto aqui, então vou costurar a parte onde eu tenho duas carreiras em preto. Então, eu junto as duas dessa forma para fazer a costura. Aqui eu já tô com a linha, que eu já saí com a linha aqui, então vou iniciar fazendo a costura bem nesse ponto aqui. Cuida principalmente no primeira passada aqui para deixar certinho. E depois a gente segue só fazendo a costura um ponto de uma carreira para um ponto da outra carreira. E agora a gente já tem uma quantidade maior de fiozinhos aqui para ficar cuidando. Então, cada vez vai tendo mais fios aqui, que são as pontinhas que a gente foi deixando. E essas pontas depois elas vão ficar todas para a parte de dentro aqui da nossa peça, não vai ficar nada aparecendo na parte de fora. No último pontinho aqui, daí a gente vai cuidar para fazer o arremate aqui, então, da linha que ficou quando a gente terminou aquela lateral. Então, a gente fez o ponto e não finalizou ele exatamente. Então, a gente deixou ele por acabar. E agora, aqui no momento da costura, que eu vou fazer, então, esse acabamento. Então, puxei a linha para dentro, a linha aqui do último ponto dessa lateral também vou passar aqui para dentro. E vou fazer um nozinho de arremate com a linha com a qual eu estou fazendo a costura. Então, simplesmente faço um nozinho. O primeiro eu deixo um pouquinho frouxo para não repuxar a minha peça. No segundo, eu puxo mais forte para ele ficar bem arrematado. Agora, eu vou passar essa linha para o próximo ponto de costura, para outra lateral. Aqui, já antes mesmo de eu pegar a próxima lateral para emendar, eu já vou fazer o nozinho do arremate aqui da linha, com a linha com a qual eu tô costurando. Pronto. Então, já tá tomando forma aqui a perna do nosso personagem. Vou pegar a outra lateral, que é a lateral que vai ficar na parte de trás, a parte de trás da perna do nosso personagem. Vou cuidar aqui também essa questão das marcações das duas linhas para ser a parte de fora, né, a parte exterior, e deixar o restante, as sobrinhas de linha, para dentro. Junto as duas partes aqui e começo a costura carreira a carreira, assim como eu fiz nas outras laterais. Então, eu vou fazer a minha costura aqui e já retorno com vocês.
Aqui, então, já cheguei também no último ponto azul, então vai ser o meu último ponto de costura nessa lateral. O restante aqui eu vou costurar com a linha preta. Vou passar para dentro da peça e vou trazer essa linha para a próxima lateral que precisa de costura. Aqui o restante já tá todo costurado, então o que a gente vai costurar é a primeira com a última. Então, também a gente cuida aqui para deixar bem retinho, para não ficar torto, e só segue fazendo as costuras um ponto para um ponto. Cada ponto de uma lateral, eu costuro com um ponto da outra lateral. E sigo assim até chegar lá na parte de cima. Cheguei no último ponto, vou passar a linha para dentro. Vou passar também a linha aqui do último ponto para dentro. Para a gente poder fazer o arremate dessa pontinha que a gente deixou sem arrematar lá quando a gente fez essa lateral. Faço um nozinho com a linha com a qual eu tô costurando. E aqui eu vou aproveitar, então, que eu estou com a linha azul ainda na agulha e vou costurar essa parte na peça. Então, aqui eu também tenho o fiozinho que eu deixei sem arrematar, a parte do final. Vou pegar um dos pontinhos que eu tenho aqui, uma das pontas de linha, e vou fazer um nó também para esse arremate. Aqui. Aqui também é um 4 carreiras, então se eu olho de um lado, ele tem uma carreira, as duas carreiras juntas e mais uma. Se eu olho do outro, eu tenho as duas e mais duas, então é essa que eu quero que fique para cima, então eu vou ajustar ele aqui para que ele fique para a parte de cima. As pontinhas do fio, então, que não são as que eu tô utilizando para costura, eu já vou colocando elas para dentro. Só essa aqui, então, eu vou primeiro fazer um pontinho da costura para depois colocar ela para dentro. Então, passei já o fio deixando ele pronto para costura aqui, aonde eu já estava. E agora aqui, então, em toda a lateral eu vou ter, em toda a parte da perna aqui eu vou ter as duas correntinhas. Aqui na parte, duas partes eu também vou ter as correntinhas. Então, a minha costura aqui eu vou fazer pegando apenas uma alcinha dessa correntinha. Então, para cada ponto que eu for fazer de costura, um ponto dessa base superior aqui da perna com um ponto da parte do corpo da perna aqui, vamos dizer assim, eu vou usar só uma das alcinhas de cada um desses lados. Então, e vou costurando e vou ajustando. Agora, essa pontinha aqui, eu já coloco ela para dentro também. Eu tenho 4 pontos na base que eu fiz, eu tenho 4 pontos na perna que eu fiz, nas laterais aqui. Então, vai ser costura 1 a 1 também. Para cada um ponto de uma base, eu faço uma costura com um ponto da lateral. E assim a gente vai fazendo a costura 1 a 1, cada um ponto costurado com um ponto. Uma lateral foi, um ladinho foi, então reforço a costura aqui no canto. E já recomeço na outra lateral. Então, tenho 4 carreiras, cada um ponto da carreira da base, com um ponto da perna. E na perna eu pego uma alcinha apenas da correntinha.
No cantinho a gente reforça fazendo um pontinho a mais, que é bem na quina aqui da costura. E vamos para outra lateral. Terceira lateral costurada. Tenho aqui ainda a última lateral para a gente costurar. Então, mais um ladinho. E aqui, então, agora, essa parte vai ser a parte que eu vou costurar no corpo. Então, eu vou deixar a linha aqui sem cortar. Então, já deixei sobra de linha também para costurar a perna no corpo. Agora, aqui a gente precisa costurar as partes pretas. Então, vou colocar a linha preta na agulha de tapeçaria agora. Aqui eu já vou iniciar colocando o máximo possível dessas pontinhas para dentro. As duas linhas cinzas dos dois lados, que eu usei bem pouquinhos pontos, eu vou fazer um nozinho entre elas, para eu ter certeza aqui de que elas não vão soltar. Então, tanto numa parte quanto na outra. O restante desses fios, eu vou dar um jeito de colocar eles para dentro aqui já, para que eles não fiquem atrapalhando a costura. Então, vou ajustar o máximo possível aqui já para eles ficarem todos para a parte de dentro da peça. Não corto eles porque eles vão auxiliar aqui no enchimento, por assim dizer. Então, um e outro a gente vai ter que ajustar aos pouquinhos depois, mas a maioria a gente já consegue deixar eles para dentro aqui. Bom, então minha linha está nesse ponto aqui. Ficou um aparecendo. Então, ele tá nesse ponto aqui, então, já que ele já está aqui, é por aqui que eu vou iniciar a minha costura, não vou passar ele para outro lado. E vou costurar também um ponto para um ponto. Então, eles são fáceis aqui de costurar, porque aqui já são apenas 2 ou 3 pontos. Então, essa parte da costura aqui vai ser mais rápida do que a parte azul. Então, para cada um ponto de um lado, eu costuro com um ponto do outro, até chegar na parte final. Então, são 2 ou 3 pontos em cada lateral. Às vezes, a gente faz um a mais ali para reforçar, mas não é nem necessário. Aqui, a gente escolhe para qual lado que a gente vai levar a linha. Eu vou trazer ele para cá. Passo por dentro de um ou dois pontinhos aqui, só para fazer ele sair no outro lado que eu vou costurar. Saio no primeiro ponto. Ajusto aqui as duas laterais para fazer a costura. Um ponto de um lado, costurando com um ponto do outro. Aqui, eu vou dar um jeitinho de puxar essa linha azul para ela ficar bem escondidinha aqui para dentro, que ela estava aparecendo. E reforço mais um pontinho. Passo por dentro e levo aqui na outra lateral. Trouxe para outra lateral. Ajusto aqui também a linha azul para ela não ficar aparecendo. E costuro um ponto de um lado com um ponto do outro. Passo a linha por dentro, de novo, até chegar na última lateral que eu preciso costurar. E faço a costura da última lateralzinha aqui.
Então, essa aqui foi mais rápido, porque são menos pontos. Último ponto da costura, vou passar a linha para dentro e vou trazer ela de volta aqui para cima, para a gente poder costurar a última parte. Só que antes da gente fazer a costura da última parte, aqui agora nós vamos colocar enchimento. Então, vamos colocar até quase estar 100% cheio, para depois costurar a outra base aqui para fechar. Então, vou colocar meu enchimento aqui e já retorno para a gente fazer essa última costura. Já coloquei aqui boa parte do enchimento, então tá quase cheio. Agora, vamos costurar a outra base aqui, vamos fechar o braço. Então, é a base preta. Aqui eu também tenho um fiozinho que eu não arrematei. Então, eu deixei aqui num dos cantinhos sem já colocar para dentro da peça a sobra da linha de um dos lados, para eu poder fazer um nó aqui e arrematar essa ponta de fio. Então, faço só um nozinho para deixar ela presa, que nem eu fiz lá na outra basezinha, na base azul que eu costurei. E daí, esses fios a gente vai colocar para dentro aqui da peça também. Esse aqui a gente já coloca para cá, cuidando sempre aquela marcação da divisão de 2 carreiras, deixar para a parte de cima que fica mais bonito. Continuo com o fio que eu estava costurando na agulha. E agora eu vou costurar, então, essa base preta aqui na peça. Quando eu tiver com 3 laterais costuradas, eu coloco mais um pouquinho de enchimento para completar aqui. Não coloquei totalmente o enchimento para não ficar puxando o enchimento para fora enquanto eu costuro. E aqui também, então, são 4 carreiras, 4 pontos em cada em cada uma das laterais. Eu tenho 4 pontos também na base aqui em cima. Então, a nossa costura, um ponto a um. Cada ponto da base, um ponto de costura na lateral aqui da perna. Então, já cheguei aqui ao final da terceira lateral. Já tô com 3 laterais costuradas, só falta uma. Então, vou pegar aqui o meu lápis, vou colocar essa ponta de fio para dentro. E vou pegar mais um pouquinho de fibra aqui para colocar, para completar esse enchimento. E agora, como o espacinho tá pequeno, eu coloco esse enchimento, então, com o auxílio aqui do meu lápis com borracha. Lembrando que eu passei essa dica do lápis com borracha na aula passada, que foi uma dica que eu aprendi recentemente com uma outra artesã. Então, já coloquei mais um pouquinho, já é o suficiente. Então, só finalizo aqui a costura da última lateral. Então, só termino de fechar a minha peça aqui. Só cuido para não puxar desse enchimento para fora. Então, faço com o máximo de cuidado aqui, para que eu não pegue do enchimento para sair para fora. O enchimento tem que ficar para dentro, para ele não... Senão ele fica, se ele ficar aparecendo pro lado de fora, não fica muito bonito, não. Então, a gente cuida para que esse enchimento fique só lá na parte de dentro da peça. Só reforço a costura aqui no cantinho e já posso arrematar, então, o fio. Esse fio preto, eu não preciso deixar a parte dele para depois, para finalizar a costura, porque eu não vou costurar a parte preta no corpo, a parte do pé no corpo, é só a parte de cima que vai ter costura no corpo, por isso que eu deixei a linha azul. Então, aqui eu só passo o fio preto por alguns pontos aqui, para ele não ficar soltando.
E daí, depois que eu faço essa passagem do fio, eu posso cortar o excesso. Então, tiro da agulha e corto o excesso. Aqui, então, agora eu dou uma ajustada nele. Então, lembrando aqui que a parte com mais ponto e cinza é a parte de trás, a parte com apenas um ponto cinza é a parte da frente. E eu faço o mesmo passo a passo de costura para as duas pernas. Então, já costurei uma, já deixei ela pronta antes de finalizar aqui. E eu tenho, então, as duas pernas costuradas. A gente só dá uma boa ajustada. Aqui eu já deixei bem certinha. Essa aqui eu ainda não ajustei. A gente vai ajustando com a mão mesmo, para que ela fique bem com esse formato retangular. Então, estou com as duas pernas do meu personagem prontas. Na semana passada, a gente fez os braços. Então, eu tenho os braços e as pernas do meu personagem já concluídos. Agora, então, eu vou finalizar a aula de hoje aqui. Na próxima semana, a gente retorna fazendo o corpo do nosso personagem. Para a última aula, vai ficar a cabeça apenas. Então, se gostou do que viu até aqui, deixe seu comentário, seu like. Se é novo no canal e ainda não é inscrito, chegou nesse vídeo aqui, se inscreva e ative o sininho das notificações. É bem rapidinho e assim o YouTube vai te avisar a cada novo vídeo que eu postar. Até a nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.